Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. 26 de dezembro de 2019. Estamos chegando ao final deste ano de 2019, mas estamos começando mais uma edição do Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que você participa do nosso programa sempre que você quiser através das nossas redes, assim como você também assiste o nosso programa em diversas maneiras, através da sua televisão, através do seu celular, através deles pode ser no YouTube. Ao longo do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre estes assuntos e vamos também convidá-los a participarem direto no nosso programa. Vamos começar pelas manchetes então. Vitorino. Nem todos perderam com o óleo no Nordeste. Juiz de garantia, o assunto do dia hoje no mundo jurídico e no mundo político. Paulo Coelho, o escritor, e o terrorismo. O que será que ele fala sobre o terrorismo? O Papai Noel foi generoso e bem gordinho para o comércio gaúcho. E não foi só para o comércio gaúcho, porque os shoppings lucraram 37 bilhões no Natal. China, Rússia e Irã começam hoje o maior dos exercícios naval da década no Mar de Omã e Estreito de Hormuz. Isso aí deixa o mundo arrepiado. Muito bem, Chicão Tofani trazendo grandes emoções. Funcionário novo? Né? Colega novo na bancada. A notícia de Chicão é preocupante. Não, mas nós não estamos. Nós estamos falando do layout. Nós estamos falando do colega novo. Estamos falando do colega novo. Minha também é querida preocupante. Malga criou já o estilo Bruce Willis Viking. Ah, não, para aí um pouquinho. Presta atenção, vamos se respeitar. Ontem tu disse que tu ia enterrar o Bruce Willis. E que tu ia atacar que tem uma foto dele na internet, nesse estilo de barba pintada, branca, com escuro. O ídolo dele era massacrante. E o Viking fica só o bigode com... Eu falei com várias amigas minhas, a mulher não gosta da barbichinha. O homem de barbichinha e boquinha pequenininha, estilo Vitorino, a mulher não gosta. Parou? Não começa a provocar a pessoa. Então eu tô partindo pra sensualização total nesse verão. Deixa o monstro adormecido. Não me acorda o monstro. Segunda-feira ele sai de férias. Mas aí ele vai estar longe, né? Isso aí é a melhor parte. Ninguém vai ver o programa quando eu saio. É a melhor parte. Os caras vão ver tu falar mal de mim. O Chicão abriu a porta e perguntou, o Zé Boquinha já chegou? Eu tenho revelações bombásticas, aguardem segunda-feira. Mas, dona Magda, sobre essa manchete que eu falei, realmente o Vitorino tem razão, é preocupante, sabe por quê? Isso é um recado pro Trump. O Trump e a comunidade europeia bloquearam o Irã. O Irã é terrorista, então vamos fazer um bloqueio pro Irã. O Irã se safou desse bloqueio, fez costura com a China. E a surpresa, a Rússia do Putin, que estava tão alinhada com a comunidade europeia, ela sentiu que ela é muito importante, porque o gás europeu, agora começa o inverno europeu na Europa. Sem o gás russo, os alemão, inglês, franceses, os fashion, vão ficar tudo gripados com pneumonia. Então a Rússia mostrou que ela está com força, foi com uma armada forte, a China levou os novos torpedeiros dela, com mísseis teleguiados nucleares, e para dizer o quê? O Irã não está sozinho, tem amigos. Então o Trump tem que ficar lá no Muro do México. Esse recado eu quero ver o que os Estados Unidos vai fazer. Sabe que essa notícia do Chicão, ela chega no dia que a Alemanha faz uma pesquisa e o líder mundial mais temido é o Trump. Não é? Sempre foram os outros líderes. Né? E hoje a figura mais temida é do Trump exatamente pela imprevisibilidade. É imprevisível. Nas suas decisões. Ele pode não gostar disso aqui e armar alguma coisa na Coreia do Norte. Israel é muito prejudicado com esses exercícios que vão até segunda-feira, sabe por quê, dona Magda? Porque Israel é o inimigo do Irã. E Israel não deixa de ser um public relation do mundo ocidental. Sim. O para-choque do mundo ocidental é Israel. Então, o mundo ocidental tem que estar sempre perto de Israel. Porque Israel protege nós daquela cultura oriental que não é nossa. Esses caras não têm nada a ver conosco. Só que o exército de Israel é o mais forte do Oriente Médio. Os caras e tem mísseis nucleares para atingir o Irã. Mas a China não deixaria isso em branco. Esse é o grande problema disso aí. Mas a China não tem interesse porque vende muita coisa para Israel. Israel faz muitos negócios positivos com a China, então... Mas numa hora dessas... Talvez até algo positivo nisso tudo, né?
Gustavo Vitorino, Eu acho que esse mapeamento geopolítico, ele é muito ao sabor dos interesses, Magda. Os países cada vez mais fazem negócios. Sim. O componente ideológico anda afastado. Na verdade, essa aproximação da Rússia e da China com o Irã é muito mais para pressionar os Estados Unidos do que propriamente pensar em fazer guerra. Para tirar o pé do Irã. Okay. Eles querem tirar o Trump, querem tirar o pé do Trump do acelerador. Porque o Trump, assim, eles firmaram um pré-acordo agora, mas está longe de ser um acordo definitivo, porque o Trump está trazendo de volta um monte de fábrica americana da China para o território americano. E os chineses não estão muito felizes com isso. Os chineses vão ter que voltar a fazer o que eles fizeram na virada do século, ou até a virada do século, que era se impor seus produtos pela falsificação. Os chineses, não dá para esquecer, não vamos esquecer o passado. Os chineses vendiam bugiganga falsificada no mundo inteiro. Tanto que eles não foram aceitos na Organização Mundial do Comércio. Só depois de assumir um compromisso, de respeitar patentes, enfim, é que os chineses foram aceitos. Hoje, eles tentam enfrentar o Ocidente com as armas do Ocidente, mas está se vendo que essa aproximação que o Chicão falou aí é uma aproximação que tem um caráter muito mais político. Não acredito que um vai atirar míssil no outro. Sim. Agora, o Russo falou uma coisa que é verdade. O Trump é imprevisível. Ele é um aventureiro da vida. Eu não sei, cara. Eu não sei se o Trump... Ele é maluco, mas não rasga dinheiro, não. Atirar um míssil um no outro... Magda, hoje eles destroem o mundo em 20 minutos. É verdade. É verdade. Quem é que ganha com isso? Ninguém. O Irã, eu tenho medo pelo seguinte, porque a China, ela é uma comerciante. Os americanos são comerciantes, são gananciosos. O Irã não. O Irã é uma teocracia, dominada por ayatollahs. Aqueles caras que acham que a emolação não sei o quê. Então, um maluco desse para apertar um botão vermelho não precisa muito. É verdade. Por que a Índia... por incrível que pareça, a Índia tem aquela bronca lá na Caxemira com o Paquistão, mas ela torce para o Paquistão continuar na mão dos militares, porque o dia que o Paquistão for para a mão dos ayatollahs, alguém vai meter a mão no botão. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa, ruim com o Trump, pior sem ele. Mas ruim com a China, pior sem ela. Você teve em Israel... Os russos a mesma coisa. Mas, Vitorino, você teve Israel, a Roberta conhece bem, teve lá. Eu acho que se houvesse um ataque, seria do Irã com Israel. Não, e aí alguém entraria no meio. A grande preocupação dos judeus é essa, o Irã adquirir a tecnologia militar. Eles já têm, já posso te adiantar, eles já têm a tecnologia nuclear. Eles não têm míssil. Eles não têm os mísseis para atingir, mísseis de longo alcance. Que a Coreia do Norte diz que tem, mas também não tem. Então, assim, o que Israel está monitorando é exatamente esses mísseis que possam atingir Israel. Só que assim, você para destruir o Irã precisa centenas de mísseis porque é um país gigantesco. Israel é pequeno. Sim. Então, Israel tem que trabalhar na prevenção. Anotem o que eu estou dizendo. Logo vai vir a público uma informação que veio parcial, que é o Centro Aeroespacial Americano de Defesa Nuclear. Os americanos vão colocar uma estação em torno da Terra, possivelmente abastecida ou com recursos oriundos da Lua, e de lá vão monitorar a Terra. Essa semana, o Donald Trump anunciou as forças militares espaciais. Ele fez um anúncio na CNN. Dona Magda, nada como um dia depois do outro, com a noite no meio. Quando, nesta mesma câmera lá, estou imitando o Leonardo, mas eu fui achincalhado aqui nessa mesa porque eu elogiei o presidente Obama. Pacifista. O erro do Obama, pacifista, deixou os Estados Unidos fraco, mole, aquela coisa toda e tal. O Trump, sim. O Trump que é maravilhoso. E agora estão se borrando de medo da imprevisibilidade do senhor Trump. Estou errado no que eu estou falando? Para com isso. O senhor Barack Obama foi, sim, um grande estadista e um grande presidente e, acima de tudo, um pacifista. Se puder evitar um conflito, vamos evitar esse conflito. Não se pode agir dessa forma. Se agir com
com inteligência. Todos são comerciantes, o comércio tem que estar acima de tudo, porque nós vivemos num mundo globalizado. E essa é a minha opinião. Tá bom, ô Bonitão, então olha aqui, ó. Obrigado. Você sabe quem é que está trazendo os soldados americanos de volta para casa? O Trump. Muito bom. Ele que está tirando... Para economizar. Ele que está... bom. Não Para economizar. O pacifista é aquele que traz os soldados para dentro de casa. O Trump está trazendo soldados de volta. O Obama não trouxe. E o Obama teve um Mas ele erro era crasso com a questão do Iêmen e com a Síria. Todo esse problema que foi gerado e que está sendo gerado atualmente na União Europeia é realmente porque o discurso foi um e a prática foi outro. Eu achei o Obama um péssimo estadista em termos internacionais e até como presidente dos Estados Unidos, cresceu, ok, mas sem dúvida os números de crescimento econômico, de emprego, de renda dos Estados Unidos é imbatível o trabalho que os republicanos estão fazendo e fizeram. Reagan aí é um exemplo também. Você participa do nosso programa através das nossas redes, o Instagram, @atualidades.pampa, do YouTube é youtube.com/tvpampa. Se você ainda não fez isso, ative aquele sininho que tem do seu lado direito do vídeo, para que você receba as nossas notificações. Também pelo Facebook, facebook.com/atualidadespampa, ou o e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Já temos participações, Ana? Já temos sim, aliás, temos aniversário por parte dos nossos telespectadores. A Lindalva da Silva coloca: boa noite, Magda, eu e meu marido não perdemos um dia só deste programa. Mande um abraço pra mim, porque estou de aniversário hoje, então o nosso parabéns. Como é o nome dela? Lindalva da Silva. Lindalva, parabéns, feliz aniversário. Beijinho. E o Dilu Marques coloca: boa noite para essa turma da pesada. A Rita Assunção também coloca boa noite. A Marlene Fogaça. E a Marielle Balberman, ela coloca: estou em Estepona e feliz de ver e ouvir esses meus amigos muito bem informados. Muito bem, boa noite. Já que é dia de abraço, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Beto Camparra, que tá fazendo de aniversário hoje. 51 anos, é uma boa ideia, né? É uma boa ideia. Um abraço, Beto, feliz aniversário, saúde e paz para você. Parabéns, Roberto. Mandei para ele pelo Facebook. Eu pediria que o seu Mari depois individualizasse os desafetos dele, porque ele disse a bancada me incluindo. Que sou um defensor do Barack. Nessa bancada. Nesta bancada. Que susto. Jamais eu seria indelicado. Sou um defensor de Barack Obama. Principalmente depois da gravata que o senhor ganha. Especialmente pela sua educação, pela forma com que trata as questões, né? E em relação à economia americana, a Roberta está correta, o gráfico é permanentemente em ascendência. Vem já dos governos anteriores, seguiu em ascendência no Barack Obama e segue rumo ao mundo superior os seus índices econômicos. A gente percebe até nos anos 80 que eles tinham uma dívida muito grande, os Estados Unidos, os juros estavam a 20% ao ano, e eles chegaram hoje, os juros americanos, 2%, com todo esse foco em proteção, que muito é a teoria dos republicanos, né? E o Barack Obama a ideia do Trump foi uma ideia simplória e boboca, que não pega no Brasil. Sabe o que ele fez? Reduziu os impostos. Reduziu a carga tributária. Aí as pessoas começaram a botar negócio, porque o americano gosta de empreendedorismo, né? Sim, ele é muito empreendedor. Lá os caras adoram botar uma fabriqueta de não sei o que, de qualquer coisa nos fundos da garagem. Mas não tem metade da lei que tem aqui que prende, então, né? Aí ele reduziu a carga tributária. Aí foi aquela gritaria, os democratas, reduziu a carga tributária para beneficiar os ricos, não sei o que, para lá. Só que começou a aparecer emprego, começou a aparecer... renda. Aqui no Brasil, você viu o que aconteceu hoje? Você viu a Bolsa de Valores? Sim, estourou. 117 mil pontos. Estourou. Novo recorde, e o dólar baixo. Histórico no Brasil, é recorde histórico na América Latina. Nenhuma Bolsa de Valores até hoje atingiu esse índice. O que isso quer dizer? As pessoas estão comprando as empresas brasileiras, porque nunca foi tão barato. Sabe o que eu lembro nessa hora? O Baldi. O Baldi sempre disse uma coisa: a maioria, 80%, 90% das empresas brasileiras valem mais do que os seus papéis. É verdade, ele dizia isso. As empresas brasileiras são baratas. E as pessoas estão descobrindo isso. Então você mantém uma economia estável
Pô, quem é esperto pensa, vou comprar ações de empresas brasileiras. Olha, empresas que até algum tempo atrás ninguém levava muito a sério, empresas pequenas que estão se lançando no mercado de capitais, os caras estão vendendo as ações em 24 horas. E ano que vem os prognósticos é a Bolsa chegar a 132 mil pontos. Isso prognósticos bem negativos, bem pessimistas. Então o crescimento da Bolsa é inevitável em razão da baixa dos juros. Nós mudamos drasticamente a nossa economia. Quem vai explodir no ano que vem, mas a baixa de juros tem que dar uma seguradinha, viu, Roberto? Eu já vi os pessoal falando aí que tem que dar uma seguradinha. Porque tu vai baixando, ninguém mais quer papel do governo brasileiro. E aí vai se financiar como? Porque a gente sabe que nós temos déficit primário, né? É histórico o nosso déficit primário. Baixa a taxa de juros, porque assim, se abaixa a taxa de juros chegasse para o consumidor, mas não chega. É verdade. Não chega. Você sabe quanto é que a senhora está pagando seu cheque especial? Ai, sei. Pois é. Mas chegou de uma forma no Natal, viu, Magda Beatriz? Opa, porque no Natal já chegou? Isso, porque a Associação dos Lojistas dos Shopping Centers aqui do Brasil fez um levantamento com mais de 40 mil lojas e 400 estabelecimentos, né, empresas de varejo, perguntando, né, como foi o desenvolver, como é que foram as vendas nesse ano no Natal. E os lojistas ficaram muito felizes, porque eles falaram que o mais ajudou foi o fato do FGTS ter sido liberado, as taxas de juros reduzidos chegaram a 4,5%, que é a menor em 20 anos, o que possibilita que as lojas que trabalham com crediário, que foram as mais procuradas, aquelas que parcelam em 24 vezes, elas acabaram então se beneficiando dessas taxas e de possibilitar uma negociação caso a caso com os clientes. Então, se a pessoa chegava lá, falava, por favor, se eu levar mais um, se quem sabe a gente fazer uma venda casada, se torna mais interessante. Então, os lojistas gostaram desse mercado esquentado do Natal. Ainda não tem um número certo, mas já se sabe que 37 bilhões de reais foram arrecadados e injetados na economia dentro dessa compra e venda, e saíram também os produtos mais procurados nesse Natal. Opa, quais foram? E por incrível que pareça, o primeiro lugar está com a moda masculina. Então os homens foram aos shopping centers para comprar, ou as mulheres que foram presentear os seus namorados, ou os seus namorados que foram presentear os seus namorados, eles representaram 58% das vendas desses estabelecimentos. Viu, Marne? Eu tô ainda nesse coisa aí que eu te comprei em presente. Em segundo lugar... Eu sabia que a senhora falou isso. Isso que eu já estava rindo. Em segundo lugar, os brinquedos para as crianças que fizeram sucesso no Natal. Terceiro lugar, os cosméticos e produtos de beleza. Quarto lugar, os calçados, como o Vitorino destacou, né? Que eles seriam também um produto bastante procurado. Em oitavo lugar, ficaram vale-presentes, o que surpreendeu. Então, as pessoas estão optando por presentes, né? De qualquer, isso, né? Um valor fixo em uma loja. E para Marne Barcelos, só antes aqui, em sétimo lugar, livros com 11% das vendas. Ana, eu queria dar uma contribuição sobre o Vale Presente, dona Magda. É uma solução mágica. A gente pega assim, a gente que já está na terceira geração e tem netos, tu tem dificuldade de conseguir entender um presente que tu vai dar. E esses vale gift, né? Gift card. Tu pega um valor, dona Magda, e dá para eles podem comprar jogos, eles vibram como se tu estivesse dando a moeda para eles. E aí tu não faz aquela coisa num presente de Natal, tu não vai dar dinheiro pro, né? Mas tu dá esse vale presente e ele para eles é o máximo que tu pode estar dando naquele momento. Isso é genial, porque ainda mais um rinoceronte como eu, que tem a maior dificuldade de escolher presente. O presente... duro, gente, senhor mas quanto seria o vale-presente? Não, aí depende, foi o que o Russo falou, depende... Depende da amizade. Eu tenho medo que o teu vale-presente seja de 25. Não, 25 não, mas 30 já tá legal. Legalzinho. Não, mas é legal, né? E um recado interessantíssimo, que agora começam as liquidações. Ou seja, quem deu aquela segurada nos presentes de Natal, agora eu que passei num shopping para fazer a troca dos presentes, isso também eles mostram que vai ter ainda um acréscimo relacionado às compras de Natal, porque quando você vai trocar, sempre tem aqueles R$70, R$20, R$30, que tem que complementar o valor para conseguir trocar por uma peça do seu desejo. Então eles falam que essas trocas ainda cabem no lucro de Natal, e as liquidações também vão ser muito eficientes para o comprador que conseguiu segurar, não deu presente no Natal e agora tem a possibilidade de até 50% de desconto nas lojas. O saldão de Natal é o assunto do dia hoje, né? Sim. As lojas todas já estão com o saldão de Natal. Agora, a Agas divulgou também o número, o Longo anunciou um negócio, também cresceu bastante, tudo cresceu, tá todo mundo feliz. Mas teve um destaque... Faz 4 anos que não tinha isso, né? Pois é, ele falou que foi um crescimento bem significativo, mas teve um produto no supermercado que se destacou, cresceu 11%.
bebidas alcoólicas. A rapaziada tá enchendo a cara. Porque aguentar o mundo como tá, só bebendo. A rapaziada tá enchendo a cara de bebida. Mas a manchete da Roberta hoje tem tudo a ver com... vocês estão dando um spoiler e eu tô me divertindo, é isso aí, né? Porque realmente é a notícia do dia. O Papai Noel, que eu disse que ia ser gorduchinho, é verdade. Ele foi bem gorducho, bem querido com o comércio aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a Ana trouxe esse índice nacional e no Rio Grande do Sul o comércio está comemorando. As vendas de Natal subiram muito em comparação ao ano passado. Como vocês mesmos disseram, a Agassiz divulgou que nos supermercados o crescimento foi de 9% nas vendas, foi o melhor Natal dos últimos 10 anos, Magda. E isso é bem bacana. E também, realmente, eles indicaram que um dos itens que mais se vendeu foi refrigerantes e cervejas, as bebidas. A cerveja né? tá campeoníssima de 15% as vendas nesse quesito de bebidas, né? E no Cindy Lojas Porto Alegre, aponta que as vendas cresceram realmente 4%, foi o melhor desempenho desde 2014, e seguindo essa mesma linha que a Ana nos trouxe em termos de shoppings, o comércio de Porto Alegre indica que os itens que mais venderam neste Natal foi roupas, calçados e brinquedos. Foi o produto que teve mais alto. Então, o Papai Noel bem querido. Roberta, eu queria casar com essa tua notícia, que nós ficamos atentos, né? A sacada do fundo de garantia, que ela foi excepcional. Eu me lembro que eles pensavam em impactar 0,6 do PIB, para se ter notícia, para se ter noção do valor que seria injetado no comércio nacional, né? E depois saiu uma pesquisa, que é bem de coisa de brasileiro, né? Porque no início era quantos que iam quitar suas dívidas. Depois veio uma pesquisa, dona Magda, dizendo que todo mundo iria comprar presente de Natal, ia pagar. Quitar dívida, nada. Quitar dívida, Estão aí os números, pessoal. Fizeram mais dívida. Não, mas eu quero garantir que, assim, ó, muita gente guardou, muita gente está mais atenta realmente a cuidar das suas finanças. Teve um e aspecto, R$500 teve um aspecto ajuda muitas aí. famílias. Teve um aspecto invisível aí que foi pouco percebido. Teve 13º no Bolsa Família. Também. Colocou 214 bilhões de reais. Olha só. É mais dinheiro circulando na economia. Exatamente. Então, assim, quando é que eles vão se dar conta aqui no Brasil que o negócio é colocar dinheiro na mão do trabalhador? E uma coisa importante, né, gente? Girar. O que é mais louvável é que nós começamos 2020 com essa expectativa. Os americanos prestam muita atenção, por exemplo, em índice de expectativa, de confiança. Nós, brasileiros, até falamos, há pesquisas muito profundas sobre essa questão da confiança, mas ninguém dá muita bola. E ela é realmente um motor que começa a gerar negócios e economia. Quando as pessoas sentem que vai estar legal, que a roda da economia está girando, o investidor investe mais, as pessoas contratam. Então, há bons prognósticos para 2020. Mas, fala, vai concluir alguma coisa? Eu queria só colocar mais uma informação nessa coisa. A gente tem que entender que isso que aconteceu é um apêndice. É um bico. É um biquinho. Não é uma coisa que a coisa tá assim. Então assim, deu aquele tranco. Sim. Vamos entender que a economia, ela tem que andar naturalmente na boa. E para isso falta algumas coisas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Rio Grande do Sul. Exatamente. Porque em janeiro tem um negócio preparado para nós. Pois é. Vamos deixar o Marlon falar um pouco. Eu quero falar a respeito de um livro do professor Voltaire Schilling, aqui de Porto Alegre, que eu considero um dos homens mais inteligentes do estado do Rio Grande do Sul, porque já li diversos livros dele. E esse livro que eu vou mostrar agora, que é um opúsculo, é um livro pequeno, sobre o Holocausto, das origens do povo judeu ao genocídio nazista. São apenas 80 páginas que você deve dele. Eu vou mostrar aqui a capa do livro, está aqui, Holocausto, né? Está aqui Holocausto, a capa do livro, e eu vou mostrar algo muito interessante a respeito de Émile Zola. Émile Zola foi um grande escritor francês e um grande articulista. E um oficial judeu do exército francês chamado Alfred Dreyfus, ele foi acusado de ser espião do exército alemão dentro do exército francês naquela época, 1880 e poucos, etc. Não me lembro exatamente o ano. E ele fez uma carta ao presidente da República, letra ao presidente da República,
E está aqui, o jornal chama-se Aurora. Está aqui um facsímile, né? Tem uma cópia aqui, do jornal, da capa do jornal, que eu quero mostrar para vocês, de tão interessante que é esse livro do professor Voltaire Schiele. Também com esse nome Voltaire, né? Só podia ser um homem inteligente e culto, né? Então vale a pena você ler esse livro. E na capa que eu mostrei para vocês, está aqui o campo de concentração de Birkenau, que fica próximo a Auschwitz. Auschwitz, na Polônia, Auschwitz-Birkenau, né? 70 quilômetros. Tudo isso? Eu acho que é menos, hein, que isso, que eles iam... 40 milhas, 40 Eles iam milhas, a pé, aqueles que estavam lá, todos, né? Porque não eram só... A pé na neve. Não eram só os judeus, eram os alemães que eram contrários ao regime, eram os ciganos, eram as minorias, né, que viviam dentro daquele campo de concentração. Isso é um livro fantástico, é um livro pequeno, fácil de ler, facílimo de ler, com todos os posicionamentos e a ideia como você deve preservar. E eu sempre falo a respeito das guerras, da Primeira Guerra, Segunda Guerra e todas as guerras, que é importante que a gente não esqueça a história para não repetir os mesmos erros. E o professor Voltaire, nesse pequeno livro, que você vai ler em 4 horas, leia com atenção, você vai gostar. Depois vai dizer, puxa, que livro maravilhoso, escrito por alguém aqui de Porto Alegre, que fez pesquisa, que esteve lá e que conhece a fundo a língua alemã e as coisas que aconteceram nesse verdadeiro genocídio que foi a Segunda Guerra Mundial. Falando em coisas que aconteceram, eu não sei, Gustavo Vitorino, se tu conhece, no final da tarde desta quinta-feira, um incêndio atingiu um prédio comercial de 2 andares na Rua General Osório, no centro de São Paulo. E é exatamente o local onde funcionava uma gravadora especializada em música sertaneja, que é a Gravodisc, e uma loja de peças para lambretas e vespas, enfim. A gravadora já teve como clientes duplas famosas como Rick Renner, Leandro Leonardo, alguns... A gente anunciou isso na Rádio Pampa agora à tarde, mas não tem mais informações. Tudo leva a crer que foi um incêndio com origem no ar-condicionado. Ar-condicionado no verão é um perigo, porque ele fica ligado por muito tempo. E se o compressor não está bem regulado, sabe, é um convite à fiação, não é uma fiação confiável. Você tem que dar manutenção, não apenas ao ar-condicionado, mas ao sistema elétrico, porque o ar-condicionado puxa energia elétrica. E no verão é muito comum esses incêndios por conta disso. Quanta tragédia a gente já viu. Né? Boa noite, amigos. Curtindo vocês, tomando um chimas. Abraços a todos. Abraços em especial aos meus amigos Vitorino e o glorioso Marne, mais humilde trabalhador da comunicação. Quem assina é Mauro Sérgio, nosso telespectador. Tá errado. Aninha, querida, tu tá linda com essa... Tá errado o quê? Errado, não tem mais marrento que esse Parou. Tá linda com essa roupa. E a propósito, que inveja tenho dessa pele branquinha. Sim, eu mal entrou o verão e já estou como boi da cara preta. Aquele indesejável bronze urbano, onde o sol bate e torra. Beijos a todos vocês. Anaí, de Novo Hamburgo. Vocês viram a previsão para os próximos dias? Ai, nem me fala, Gustavo Vitorino, eu já tô sofrendo. Estão falando em 40 graus no sábado. Eu já tô sofrendo. Domingo chove. Olha aqui, ó, esse programa salva a tarde. Estou espalhando a todos para assistirem, principalmente assistirem o Marne Barcelos. Sou sua fã. Salva a tarde, é final de tarde. Nisso é que é verão, né? Agora ainda tem luz por aí. O que mais aí, Ana? Não, só uma retificação, 4 quilômetros de... Auschwitz-Birkenau. De Auschwitz-Birkenau. Eu falei 40? Falou 70. Porque era 40 milhas. Não, eu fiquei isso por quê? Não, é porque quem visita o local, né, tem a possibilidade, porque ela é uma das piores experiências, mas uma das mais edificantes na questão do caráter, vivenciar aquilo lá, porque... Auschwitz se tornou, né, muito populosa, então as pessoas... lado negativo. E daí, então, os alemães tiveram que construir um segundo campo, que é considerado, né, Birkenau. Tinha Birkenau 1, depois Birkenau 2. E quem visita, você pode optar ou de ir de ônibus ou ir a pé, fazer o trajeto que aqueles que estavam presos, construíam os campos de concentração faziam. E assim, e eu confesso, eu não visitei no inverno, depressão. Mas eles têm as vestimentas que eram camisolão e tamancos de madeira. Então as pessoas no inverno, no frio, com neve, assim, eles dizem que chega até ao ponto da cintura, as pessoas tinham que caminhar até o outro campo para construir um local de genocídio sendo prisioneiros. Voltar. É horrível. Não, eu lembro que eu fui visitar... Uma sopa eu visitei Auschwitz, visitei um outro campo
Mas foi o que o Mário disse, 40 milhas. Então, não, mas eu fiz confusão. Fez confusão. Tá desfeita a confusão. Mas que bom que a gente corrige aqui. O senhor ainda que a está com um gente Caribe fica na atento. cabeça. Vamos lá. Doutor Russo, a sua manchete. Pois não, moço. O senhor tá hoje parece um santo de igreja na Páscoa, finados, todo roxinho. Dona Maria, eu botei no meu Instagram... Tá lindo, mas parece um santinho de igreja. Eu botei no meu Instagram, eu ao lado do Papai Noel, dizendo 2 bons velhinhos. Ah, que bonito. É o que sou eu e o Papai Noel. Muito. Hoje o doutor Enio Aguzoli, nosso querido amigo, médico aqui da casa, me perguntou se o senhor era um galã. E eu disse, realmente, é um galã, porque o senhor está sempre de paletó, gravata e tal. Ele elogiou. Muito obrigado, seu Mário. Mas, dona Magda, o assunto para hoje foi... A gente está trazendo a matéria que é as excludentes de ilicitude. Trouxemos ontem as coisas que nós, pessoalmente, julgamos positivas. São vários avanços, né? E estamos debatendo as matérias. Ainda não trouxemos o que foi vetado, mas uma matéria permeou toda a discussão hoje, não só do mundo jurídico, mas do mundo político, que é a figura do juiz de garantia. O que é a figura do juiz de garantia? É aquele que vai cuidar do procedimento inicial do processo. Ele vai pedir as provas, ele vai pedir o COAF, ele vai fazer interceptação telefônica, ele vai fazer toda aquela primeira fase. E aí ele sai do processo e vem então o juiz de instrução, e este juiz de instrução é o que dará a sentença do processo. Isso é uma novidade no mundo jurídico para nós, no mundo criminal, né? E para os próprios juízes. Então, está sendo criada esta figura. O o assunto se mistura na questão política? Porque o ministro Sérgio Moro, eu tenho um querido amigo que é Moro, sempre eu chamo, o ministro Sérgio Moro, ele tinha mandado um pedido, feito um apelo ao presidente que vetasse esse item em especial por algumas questões que se apresentam. Primeiro, 40% das comarcas só tem um juiz. Como faremos? Da onde virá a verba para isso? Da onde virá a verba? Porque sempre que tu lança aprovar uma lei, tu já tens que vir junto com ela a origem do custo para fazer isso. E ainda a parte operacional de como se faria isso. O presidente se defendeu, e a palavra se defendeu é eu, né? Cobrado por não ter acolhido essa decisão, essa sugestão do ministro, dizendo que ele não pode vetar todas as decisões do Congresso. Então, ele manteve isso. A tamanha discussão, o ministro Sérgio Moro, agora no fim da tarde, lançou uma nota oficial, falando exatamente da dificuldade que ao criar um juiz, por que a gente base da unicidade do processo, que aquele que cria a prova, aquele que produz a prova, aquele que cria intimidade com a prova, ele está muito mais perto da verdade e apto e abalizado para dar a notícia. Né? Então esta unicidade do juiz foi o que sempre se manteve, e agora não, o juiz cria a prova, vai vir um outro, vai olhar, que vai ler e vai dar a sentença. Tá, eu estou te interrompendo porque eu quero te perguntar sobre as manchetes que se viu hoje, tá? Que essa medida que foi sancionada pelo presidente vai limitar a atuação do juiz linha dura. E aí, claro que no rabicho da notícia vem, como, por exemplo, o caso do Flávio Bolsonaro. Isso tem algum fundamento? Eu vi a entrevista de um juiz linha dura que disse isso. Eu quis separar primeiro para que todo mundo entendesse o que a gente está falando, né? Para as pessoas entenderem que não são familiarizadas com o mundo jurídico. Então, o juiz é esta figura, como funcionava e como vai funcionar. Aí vem a parte política, porque eu disse, mexeu também com o mundo político, porque há um relacionamento, uma relação... Posso fazer uma pergunta? Eles seriam uma espécie de VAR? Ai, a nossa audiência colocou isso também. É o VAR do judiciário aqui, a Mara Aguiar. A bancada sempre criativa, né? Mas então, dona Magda, o que se deu a especulação agora política? É que, por exemplo, o presidente Bolsonaro tem feito muitas críticas ao juiz que instrui o processo que está correndo contra o filho dele. É o Flávio, né? Flávio. É o Flávio. Contra o juiz Flávio dele. Neste caso, já vigora. Este juiz que está fazendo toda a instrução não será o juiz que irá dar a sentença. Será um outro juiz. Então,
por isso que se faz a alusão. Há uma crítica também da Associação dos Juízes Federais em relação, é uma crítica específica também em relação a essa questão que disse. Mas então, a parte jurídica é isso, a parte política se presta a esse tipo de alusão, porque temos o caso do Bolsonaro filho. Por isso. Muito bem. Tem um aspecto que eu quero observar em relação a isso. Eu acho isso uma bobagem, uma besteira mastodôntica. Esse do juiz novo? Do juiz, porque o que acontece? A intenção dos parlamentares, quando injetaram essa jabuticaba nessa lei, é tornar o processo ainda mais lento, mais burocratizado, proporcionar mais recursos, mais impugnações, mais agravos. Vai ser o diabo. O nosso CPP, o Código de Processo Penal Brasileiro, é um queijo suíço. Já proporciona que você distenda uma ação judicial por anos. Ações que duram 4, 5 anos vão durar 7, 8 agora. E o objetivo dos parlamentares que fizeram isso é exatamente provocar essa possibilidade de recursos que, claro, quem pode contratar bons advogados vai ter um processo infinito. Porque o juiz determina a apresentação de um documento ou uma investigação. Ele entra, pum, agrava a decisão do juiz. Para tudo. Espera a decisão do tribunal. Volta ao agravo 6 meses, 1 ano depois. Vamos, toca adiante. Não autorizou. Aí o juiz tem que autorizar. Então, a intenção foi esculhambar o processo penal no Brasil, proporcionando a quem tem dinheiro e pode contratar bons criminalistas, processos infindáveis que inevitavelmente iriam cair na prescrição, que agora não cai mais, porque a própria lei agora mudou a regra da prescrição. Então, assim, os parlamentares que criaram isso, criaram cuidando do próprio bolso, do próprio nariz. É realmente o Gustavo Vitorino, ele enfoca complexo, outra questão, porque a gente sempre tem a mania de se basear na capital, nos grandes processos onde tem mais juiz aqui. Mas pega numa vara, dona Maria, que às vezes tu fica esperando 1 mês para um juiz vir de outra comarca e ir lá na vara dar um despacho. Então o processo não vai andar, porque tem 40% dos fóruns de Porto Alegre, dos fóruns do Brasil, só tem um juiz. E esse juiz, ele não pode ser os dois, ele não pode cruzar e fazer o gol de cabeça, né? Então, ou ele faz a parte do início, ou ele fará a instrução. Então, tu ficarás na dependência de vir juiz de outra comarca, realmente, olha, a expressão dele, jabuticaba, eu imagino que o sentido seja esse, é uma coisa indecifrável, né? Imagina as varas federais, que são em número muito menor. Vai ser um horror. O sujeito tem um trambique no INSS. Sabe quando ele vai ser condenado? Nunca. Já não é, né? Agora pioraram ainda o negócio? Ana, o que dizem os nossos telespectadores? As pessoas aqui, né, sempre muito atentas. A Mara Guiar muito atenta, igual muito atenta aqui, né? Porque o pessoal vai falando, a gente vai comentando o que as pessoas, né, falam aqui. Tanto que a Albertina dos Santos, ela falou, mas o que é o VAR? É o Video Assistant Referee, né, que ajuda no futebol, quando é gol, não gol, ele acaba fazendo uma conferência. Como é que é o nome dela? A Albertina dos Santos. Dona Albertina, a senhora, quando vê futebol agora, não tem um juiz que faz assim, ó. Faz assim. Isso é VAR. É uma televisão, são outros aparelhos de televisão, com outros juízes que estão num lugar que é para confirmar o que aconteceu. E quem explicou aqui, porque os nossos telespectadores conversam entre eles, né? Eles não precisam da gente, entendeu? A Lisete Maria Bora foi quem explicou. É o vídeo, é a telinha do futebol. Tem um programa paralelo ao nosso acontecendo, Dona Magda. Tem que terminar com isso, né? do VAR. Não, ele pode manter a sua decisão. Só que agora vai ter o juiz esse que vai virar promotor, vai fazer assim pra ele. Que isso, Gustavo Vitorino? Dançou. Ô, Magda. Fala, o que é agora? Sabe que janeiro agora vai ter pra gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Vai, muito. Vai ser horrível. Eu vou ter que fugir, porque eu não tenho dinheiro pra pagar tudo, tem que pagar. Eu vou fugir. Mas vai piorar. Bom, obrigada, Vitorino. Obrigada, gosto muito de ti 360 produtos vão ser vendidos com o mesmo critério de compensação do ICMS, aquela substituição tributária. 360 produtos vão ser vendidos que nem a gasolina. Não. O governo vai dizer por quanto você tem que vender e o comerciante vai pagar imposto sobre isso, vendendo ou não. O Rio Grande do Sul vai ser o estado mais caro do Brasil a partir de janeiro. Os comerciantes já estão avisando, vamos repassar por preço. E não vão vender. E não vão vender. Não tem como.
Ou seja, enquanto o governo central está tentando empurrar e movimentar a economia, o governo do estado do Rio Grande do Sul, na ânsia de arrecadar para pagar privilégios, está desesperado atrás de dinheiro e vai no bolso do consumidor, vai no bolso do cidadão. Porque ele pensa o quê? Cobrando o ICMS, quem paga o ICMS somos nós, cidadão. Então, assim, pô, o senhor Eduardo Leite, que às vezes eu elogio aqui, mas, pô, ele dá uma no prego, outra na ferradura. E essa é horrível. Essa que ele está fazendo é horrível. Já tentou dar aquele migué do IPVA, lembra? Lembro. Sim. Aí teve uma reação. Os comerciantes do Rio Grande do Sul estão se mobilizando. O seu Eduardo Leite tem que tomar uma enquadrada. Mas não tem Assembleia Legislativa para isso, né? Deputado Frederico Antunes, o senhor é líder do governo. Chama o governador e fala para ele que essa lei que ele sancionou no ano passado, para entrar em vigor agora em janeiro, vai transformar o Rio Grande do Sul num inferno para a cidadania e para o consumidor. Explica para ele que ele tem que olhar para o cidadão, não é olhar para o bolso dele ou dos funcionários públicos do Rio Grande do Sul. Se tem dinheiro, paga, se não tem, não paga. Eu não tenho mais de onde tirar para pagar isso. Tenho certeza que todo mundo aqui, ninguém mais tem. E quer ir mais do nosso bolso. Deputado Frederico Antunes, o senhor é líder do governo, um parlamentar extremamente equilibrado. O senhor liderou o movimento do IPVA, sentou com o governador, com parlamentares e fizeram voltar ao bom senso. Por favor, procura o governador e flexibiliza, porque são 360 itens que nós vamos pagar que nem a gasolina, a mais cara do Brasil. Marli Barcelos, a dona Suzana, nossa telespectadora de Caxias do Sul, pergunta o seguinte: se o senhor já leu o seguinte livro, Irmãs em Auschwitz, a comovente luta pela sobrevivência de duas já irmãs ouvi falar reféns. no livro, mas Tá aqui a capa dele, dá uma olhada aqui, ó. Mas tu não leste, então? Não li esse livro. Aceito de presente. Olha só, ela só perguntou. Jabá online. Tu tá pegando o jabá ao vivo. Mas, dona Magda, só para concluir aquele assunto do Émile Zola, desse livro do Voltaire, Chile, rapidamente, eu quero explicar para vocês que essa carta que eu mostrei, escrita pelo Zola, o presidente francês, todo mundo sabe quem foi Dreyfus, todo mundo sabe quem foi Émile Zola, mas ninguém lembra o nome do presidente da França, daquela época, né? Ele teve a coragem, como a maior autoridade, a pessoa mais famosa em França como literato, etc, o Émile Zola, de escrever essa carta acusando o governo francês de favorecer um oficial alemão que havia feito tudo isso e imputado e passado a culpa para o oficial, para o capitão esse que era um oficial judeu, justamente porque era judeu, Alfred Dreyfus. E o mais impressionante, Vitorino, foi a esposa do Dreyfus, que foi lá falar com o Émile Zola, ficou lá um dia inteiro esperando. Eu preciso que o senhor me ajude. Ela comoveu e eu vou abraçar sua causa, minha senhora. Eu vou defender o seu marido, porque eu acredito na senhora, na inocência desse homem. E ele preso, foi defendido e foi liberado e devolvido a ele todas as lagoas, tudo aquilo, porque ele foi desmoralizado. Na frente todo mundo arrancaram tudo aquilo que de bom, de mérito que ele tinha. Foi não? Já que nós estamos falando de uma época, o que eu gostaria de deixar também é uma questão da resiliência do povo judeu, e nós estamos em plena festa de Hanukkah, que são 9 noites, que toda vez que chega o pôr do sol, se acende uma vela de um candelabro que tem 9, e aonde se, enfim, faz rezas. É o candelabro que tem naquela praça ali, bem ali na Mariante com a Goethe. E nesta época da Segunda Guerra se colocava nas janelas, às vezes em frente a partido nazista e tudo mais. Então, assim, o que afronta nessa história toda é que era um povo que não levantou nenhuma bandeira, não queria nada, não roubou nada, era simplesmente pelo fato de ser judeu. Ô, Chicão, tem uma para te contar que tu vai gostar. Sabe o Zé de Abreu? Aquela coisinha? O Zé de Abreu perdeu uma ação pro Hospital Einstein, porque ele acusou o Einstein de não sei o que lá, e perdeu uma ação. Aí a turminha da esquerda toda, não vamos deixar o Zé de Abreu sozinho. Criaram uma vaquinha online pro Zé de Abreu. R$200. Ele pegou a vaquinha, foi para as Ilhas Maldivas. Botou foto na internet com uma menina de uns 20 anos, mais ou menos. O pessoal está dizendo, vocês, babacas, vocês financiaram uma sugar date pro Zé de Abreu nas Maldivas. Olha só que maravilha.
Chicão, Que coisa. tá tudo bem contigo? Tá tudo bem, por quê? Não sei, tu tá muito causa do quieto. bigode. Não sei se é o peso do novo visual. Não, e o óculos, né? Francesco Tofani. Já usou o presente de Natal, Chicão? Não, vou usar hoje. É? Bom, tu ganhou 2, né? Então, usa o Que azul. é isso? Que o Martin... Olha aqui, ó, vamos mudar de assunto e vamos falar de coisa séria. Nossa, É a chinelagem da televisão total, hein? isso aí é o problema entre A e B. O Marne é o nosso Mutley. Para, Mutley. Ri, Marne. Não, mas eu tô rindo porque disse que ele era o Zé Boquinha. Olha aqui, ó, o assunto é sério e é um desdobramento daquele incidente num shopping de Porto Alegre, no 7º andar, onde tinha uma pista de kart. O delegado diz o seguinte: estou convencido de tentativa de homicídio. O que acontece é que, depois que olharam as câmeras, as imagens das câmeras que foram cedidas pelo shopping, o delegado mudou completamente de visão. Primeiro, metade daquilo que ele disse, que tinha um grupo que ia... até agora ninguém diz quem é a pessoa, tá? Ninguém diz. É um empresário de 27 anos. Estou convencido de que houve uma tentativa de homicídio. Os tiros foram disparados em direção às pessoas. Inclusive, ouvi outra testemunha que foi alvejada de raspão no braço. Portanto, a história de que ele atirou para cima e para baixo não condiz com a verdade. E aí tem o problema dos horários, dos tempos. O delegado pediu agora outras imagens de outros lugares. O delegado Alexandre Vieira, ele pediu meia hora antes do episódio, porque pra ele avaliar. tudo leva a crer que ele saiu, foi no carro, buscou a arma. Então é defesa, né? Se tu não vai é até defesa, não teve nada teve uma discussão, você para a discussão, né? Volta com uma arma, então não teve tentativa, né? Ele não o foi que ameaçado. vi até o segundo momento em que estão discutindo, não deixa disso. A vítima empurra o agressor dizendo: deixa pra lá isso, vamos deixar pra lá. Tentando Nisso acalmar. ele saca a arma e atira com a arma apontada para o grupo de pessoas. Ele não foi atirou para nas pessoas, Para o grupo das pessoas. Parece em que linha reta. atingiu uma segunda pessoa. É aqui, ó, um homem em uma perna, às 20h25. Ó, por isso que ele pediu agora, Era então... um garoto de 27, 28 anos, absolutamente... 27 anos. 27 anos, absolutamente... Irresponsável. Tá em cana ou não? Ah? Tá preso? Não. Vai ser apresentado, não teve flagrante, né? Vai ser apresentado e vai ter que dar muita explicação. Mas a arma e o porte já foi apreendido. Não, a arma vai dele perder. foi apreendida. Vai perder. Né? A Polícia Federal é rigorosa nesse negócio. Olha aqui, ó. Ele tinha autorização para portar o armamento. Ele fez em julho desse ano. Aí, Tá? Em julho desse ano. olha o despreparo. O delegado suspeita que depois da primeira discussão, o agressor buscou a arma no carro. Depois ele retorna, segundo o delegado, a atitude dele ficou mais provocativa ainda em relação ao grupo em que estava a vítima. Virou valentão, né? Com a arma na mão, virou valentão. Bom, eu espero que o valentão esse não saia logo em seguida, como saiu o motorista de um carro que deixou uma moça um ano ali na esquina do Parcão. Eu acho que tinha que ter um incentivo, dona Magda, das pessoas, a família da pessoa que é atingida, ir lá pegar, ir na casa do cara e dar uma surra no cara, queimar o carro do cara. Isso. Não, porque não tem justiça, não tem nada. Todo dia uma arenga. Agora, o cara tá solto. Chicão, a gente não pode incitar Mas se a fizer violência, com um mas parente estou meu, pena que eu não tenho parente Tá, pra vingar. mas se então- fizer num amigo então- meu, fizer no Vitorino, eu vou vingar. Tá, então calma, Chico, calma, Chico. Tem umas pra te passar não aqui. pode, tem que ter muito cuidado. Daí eu as vou com o coisas que a advogado gente- desdobrar. O delegado é só desdobre, delegado. Não é. Só não, desdobre, não, você fala tanto nisso todo não dia. É desdobre. Lá que em, o delegado- lá em que o Bento, o cara disparou, estilo bala na cara, 10 tiros no cara lá Mas e tem um desdobre. exemplo que pode ser dado, viu, Magda, a partir desse caso. É um exemplo que tem que partir da Polícia Federal. Punição dá. rigorosa. Caçar, confiscar a arma, caçar o porte, caçar o registro e esse cidadão... Bom, esse cidadão não vai tirar mais. Não, nunca mais, né? Eu espero que não, Nunca né? mais vai portar uma arma na vida. Isso pode ter certeza. Agora... Legalmente. Legalmente. Agora o delegado Alexandre Vieira, mas aí vai ser pior, né? Porque ele já vai ter um rabo nesse troço aí. Aí outra condenação por porte de arma ilegal, aí... O cara vai ter. Vai ter, Dona- claro que vai.
se ele vier a portar uma arma e ser pego, né? O delegado Alexandre Vieira é um dos delegados mais experientes que nós temos no Rio Grande do Sul. Ele é o delegado titular da 9ª delegacia lá do IAPI, meu amigo pessoal, e é uma águia. E ele mentiu, né? Ele disse que ele estava com a arma na cintura na hora do que estava no kart. E que foi ameaçado, não sei exatamente. O delegado esperou, pediu os vídeos, agora pediu meia hora antes para provar que a discussão, o cara foi no carro buscar a arma, voltou. Ele saiu do local. Tentativa de homicídio, não tem outra explicação. E a gente vê como as câmeras de segurança estão ajudando, né, a solucionar os crimes, porque nós tivemos o caso da Carol, nós tivemos, né, agora o caso do kart e outras situações onde as pessoas, a gente vê que realmente é seguro, realmente é um momento que às vezes as pessoas reclamam, somos sempre vigiados, estamos sempre na vitrine, mas a gente coloca solucionar um crime se tornou muito fácil numa investigação agora, porque tu tem a prova. É verdade. Doutor Ruschel. Dona Magnus, os argentinos, acho que a gente é bom, não? Só pode... Principalmente esse que tu vai falar. Principalmente esses que gostam de andar de carro. Olha só. Chicão, o argentino, meu amigo, chegou aqui, radar, cheio de radar, eu não, né? E ele foi na placa da frente e botou uma peninha entre os números ali. Uma pena de pássaro. Uma pena de pássaro. Que como se tivesse sido o vento, tivesse assim colocado. Por nada, ela ficou exatamente no lugar estratégico que se fotografa. Que ele não consegue ver toda a placa. Não consegue ver. E atrás, ele botou um suportezinho de bicicleta. Não. Suporte deixa ele falar. Placa traseira do veículo, tá? Tipo James Bond, com um acionamento de dentro do carro. Tu aperta, a placa deita. Pá! Então, quando ele... É muito inteligente. Quando ele passava na frente dos radares e coisa, ele na frente estava protegido e atrás ele acionava a alavancazinha dele. E achou que ia circular por todo o Rio Grande do Sul. Lá em Passo Fundo, a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal, primeiro que achou aquela placa bem muito da suspeita, aquela da frente, né? Muito sem vergonha. Parou ele e realmente, então, detectou todas essas irregularidades, né? Ele foi parado, pagou uma multa que eu considero barata pelo tamanho da infração, R$ 568, mas o carro ficou trancado até que ele repusesse a placa de trás traseira na condição que tem que ser, ou seja, sem aquele dispositivo, ela passou a ser fixa. Um argentino James Bond. Tiraram, e o nosso James Bond, um argentino Arap, que estava com a mulher e seus dois filhos. Então, não esqueceu. Vai ser onde eles não estão esquecendo das mulheres. Esses remendos aí, pôde seguir viagem, mas pagou a multa e teve que arrumar o seu carro. Eles tiram a gente pra bobos. É verdade. Miguel, né? Mas aqui cabeça, né? Agora os argentinos todo verão tem uma novidade. Esse ano ninguém perdeu uma mulher ainda, né? Não, pois é, esse ano eu acho que ele... É que não começou o verão. É só no verão, é só no verão. Eles gostam de deixar a mulher, a filha, eles deixam assim. Eles vão todos em direção a Santa Catarina. Posso aproveitar e emendar com a minha manchete? Nem todos perderam com esse óleo no Nordeste, que comprometeu várias reservas, comprometeu algumas praias e ainda compromete muitas praias. O estado de Santa Catarina está vivendo talvez o seu maior verão de todos os tempos. Os resorts estão completamente lotados, as pousadas, o como é que é naquele negócio de alugar? Airbnb, esse negócio você entra lá, está o dobro do preço, qualquer coisa no litoral catarinense. Os restaurantes lotados. Santa Catarina vive um boom turístico esse ano que se prevê seja o maior de todos os tempos. Exatamente porque muitas pessoas trocaram, especialmente de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e do Paraná, claro, além do Rio Grande do Sul, trocaram a ideia de férias no Norte e Nordeste, especialmente no Nordeste brasileiro, pelas praias catarinenses. Não estou dizendo aqui que seja uma maravilha, até porque algumas cidades... começou com bombinhas, né, Chicão? Cobrando entrada. E agora tem mais 3 ou 4 que estão cobrando. E vai ser inevitável, daqui a pouco, o litoral catarinense, você pagar para entrar nas cidades litorâneas. É uma questão de tempo isso acontecer, tamanha a procura. Por quê? Porque Santa Catarina está com as contas em dia, salário de funcionários em dia. E é barato. As coisas são baratas, o cotidiano, a comida é barata, imposto, Tem segurança, né, Vitorino? Segurança. E tu sabe, Vitorino, na noite... A maior casa noturna de Camboriú, ela vai fazer um Réveillon que o ingresso é mais ou menos equiparado à melhor casa noturna de Xangri-Lá. Só que lá em Camboriú tá Neymar,
tem artista, tem gente internacional, DJ Aoki. Eles oferecem mais coisa por um preço mais interessante que nós. Você sabe que você falou um negócio, não sei se foi ontem ou anteontem, que você comentou sobre a praia de Camboriú. Altura do Sim, nós falamos. Eles têm um problema lá, Chicão. A praia acaba 4 horas da tarde. Sim, mas eles não estão nem aí. Mas eles não estão com essa Eles não história. estão nem aí. Eles Essa querem que é o negócio. Com O uma objetivo não é a gata praia. na beira da Não, não é praia. praia. Mas quem vai lá é um choque. Mas quem vai lá é um choque, realmente. O meu horário Quem quer infantil, praia exatamente. gaúcha, que vai pra Tramandaí. Mas o meu horário é horário infantil, até 10 da manhã pra e beira da depois praia. das Isso 5 aí da é tarde. submundo, né? Tá, mas aí tu não... Eu perdi o meu horário. Aí tu não vai pra Camboriú, Não vai pra porque Camboriú é de manhã. É festa, gente E- bonita, tem outro Show rolo. Chicão Tofani, chamar Tramandaí de submundo. Não que é, é as isso? nossas praias são um mundo, cara. Pega a cadeirinha, pega a mulher, a criança, o baldezinho, fazer um castelinho. Tá, Isso é uma mas para praia um pouquinho. bonita. Para um Isso que é uma pouquinho. lata de Ferrari, Não, tem outra para história aí. lá. Tá, mas para um pouquinho. Para um pouquinho. Muita chinelagem. Pare, não é chinelagem. Deixa eu vou raciocina comigo, se tu conseguir. Vamos lá. As pessoas vão à praia com seus filhos para curtir a praia, para levar as crianças. Quem vai nessa tua vibe, o que menos quer é praia. Vai para se exibir, vai para pegar alguém, vai para aparecer na televisão, vai para aparecer... São coisas diferentes. Por isso que Camboriú é Mas, Dubai. tá, ok, mas tu não ofende as pessoas que vão na praia pra areia. Aqui só falta levar aqueles querido, pneus tu faz o que pra tu ficar quiser. boiando, aquelas boias de pneu. Não, é um horror aqui, vou te contar. Olha, eu tento minimizar o ódio de vocês, mas ele também não ajuda, né? O que salva Também não nós é a ajuda, né? Atlântida. Mas, Magda, Shangri-La ali. Não, nada salva. Não vem com essa. Mas é a Todo única mundo coisa faz que igual. salva. Todo mundo faz igual. Vamos lá. Quem faz Eu igual? tô querendo te ajudar, cala a boca. Eu tô querendo te ajudar. Que alguém vai levar um guarda-sol pra beira da praia. Isso não existe mais. Pneu. Levou pneu, Chicão se superou Tá, lá. deu, vamos. Atenção, Ana. Mas a gente tá falando de Réveillon, de ir pra praia, de curtir, algo que virou o hábito de muitos brasileiros, porque sai mais barato que viagens internacionais nessa época do ano, é visitar o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa espera receber quase 2 milhões de visitantes, apenas turistas, né, somados àqueles que já estão lá, que já moram, trabalham, têm as suas obrigações. Então, 1,7 milhão de pessoas estará lá como turistas. Os hotéis já começaram a lotar nessa semana, alguns já superam os 100%, né? O pessoal, de qualquer jeito, coloca uma caminha, bota ali num quartinho que sobrava, numa despensa. Então, eles estão dando o que falar até nas enjambrações, o jeitinho brasileiro. A pessoa acaba chegando com uma criança a mais, daí tem que fazer de tudo e de qualquer forma para conseguir colocar todo mundo no mesmo lugar. E um dos sucessos, porque o Gustavo falou do Airbnb, daí eu me recordei, porque o que vem fazendo muito sucesso são as comunidades que agora têm hotéis e Airbnb. Isso se tornou uma maneira alternativa dessas pessoas conquistarem o público internacional. Eles acabam ganhando em dólar, o que, convenhamos, né? Você pagar em reais é um valor. Na favela, né? Isso, nas favelas. Então o pessoal acaba pagando um valor exorbitante para ter essa experiência que é destinada Adrenalina. aos... vamos supor, né, que conhecer um pouquinho o brasileiro, comer uma feijoada. O pessoal até acaba alugando as lajes. E assim, chega a ser 2 mil dólares, sabia? entendeu? É, claro tem que tem segurança, porque traficante não quer bronca na área. Claro que não, imagina. Segura. Olha aqui, ó. Dudu Alvarez manda um recado para o Chicão Tofani. A casa que você se refere chama Green Valley. O camarote principal custa R$50 mil. E em Shangri-La, o mesmo custa R$12 mil. Ok? Mas só tem uma coisa, querido. O Dudu tá esquecendo de dizer o seguinte. O cara tá lá com R$50 mil, ele faz um negócio com um cara que tem uma Porsche, ele ganha uma mulher que sai na capa da Sex, e aqui? O que se ganha aqui? E Presta aí? atenção, Chicão Tofani. Tu tá viajando na maionese. Ele apenas te deu uma informação, tu não sabia quanto era, ele mandou te dizer. Mas é óbvio. Ele não disse que o cara faz ou desfaz, ele só te deu uma informação. O ingresso lá é mais ou menos o ingresso aqui.
Não é de 12 Chicão, mil. acabei de falar que é 50 mil e outro 12. Camarote. Não, então tu vai fazer isso. Tu tá falando de coisa de chinelo. Ali embaixo. Não, tu tá falando de coisa de chinelo. Não, tem chinelo lá também, então vocês já viram, né? Mas o chinelo lá vai ficar melhor tem chinelo lá também, tu não acha? É que eu acho também que até... Porque se ele não tá falando dos 50 mil de camarote... Porque, na verdade, quem paga a conta dessas casas são os chinelos, meu amiguinho, porque vai 3 ou 4 milionários, o resto é chinelado. Chinelo. Não, mas eu acho que tem como botar a Praia do Barco pessoas querem B&B aí. As pessoas querem pegar no meu pé. A Praia do Barco consta no Com direito à piscina. Pode constar, basta cadastrar no sistema. Tem chance, dona? Sim, aliás, as pessoas procuram praias falem juntos. nas imediações ali, por exemplo, de Xangri-Lá, de Atlântida, que são cidades badaladas, o pessoal vai curtir o Réveillon. Pra ficar mais barato, ficam nessas praias que são próximas, pegam um carro, vão pra festa, curtem e depois voltam pra praia. E tem escadinha, a doutora Roberta me perguntou se tem escadinha. Tem escadinha pra não ficar preso. Condição se... Não fica entalado dentro d'água. O Ruschel, ele é discriminado por estar no Brasil. Porque se a Praia do Barco... Olha só, veraneio na Praia do Barco. Se fosse na Flórida, em Miami, seria Beach Boat. Não seria beach ball. Não seria. Cachoeirinha dos Estados Unidos. Parou. Os nomes aqui, a chinelo, as coisas. Os catarinenses têm nome transado. É a Praia da Pinheira, é Bombinhas, é Garopaba. Nós não, aqui é Mariluz, é Rola, é Pai, é Oasis. Aí não funciona a operação. Mas se tu vai pra Atlântida, Chicão, passar o Réveillon, então tu não é fashion. Mas eu acho a Atlântida uma praia show aqui. Gosto de pé, gosto de Não critica a nossa Atlântida, né, Chicão? Eu sou gaúcho aqui, todo mundo é ratão, eu tô nessa aí também. Tu é um ratão metido a Sabe o que besta. aconteceu? Eu não posso dizer aqui, eu fui numa mulher que ela fez uma regressão e eu disse, quando eu ia nascer, a cegonha estava mirando em Miami e veio um vento chamado Santana, que é um vento do norte do México, e trouxe eu cair em Porto Alegre. Na próxima encarnação eu vou cair em Monte Carlo. Não vou ficar nesse rolo aí. Cansei. Gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Acredite se quiser. Ele não fuma, ele não bebe, ele não usa drogas, ele sequer toma remédio. E muitas outras coisas que ele não E faz ele também. é assim, não sei, só tô falando disso. É o estilo viking, tornando ele mais então é o seguinte, incisivo. tu chega agora, duas situações. O Vitorino tá solteiro. Oi, querida, vamos passar o final de semana em Bombas ou Bombinhas? Ai, que legal. Oi, vamos para o Oasis. Por que você quer sair com ele? O cara já veio, RS 30, cidreira pela frente. Se ninguém quer mais, é que a gente mora aqui, é um rolo isso aqui. E nós somos sobreviventes aqui. Bom, e que a gente é sobrevivente, a gente é. Mas tu tá vendo essa comunicação. Que a gente é sobrevivente, aqui eu não posso Mas dizer. quem tem estilo não precisa disso, Chicão. Tu liga pra qualquer pessoa e fala, vem com presta atenção, eu tô sempre no limite. Na hora topam e vão, se é com o Chicão Teofani, vão Mas pra eu tô lugar. sempre no limite também, né, querida? No limite do cheque? Não, no limite da vida. Porque, porque em Santa Catarina é tudo fácil. Esse Chico é uma parada mesmo com esses assuntos dele. A do pneu, eu adorei. Não, adorei. Mas eu vi, dona Maria. Gustavo Vitorino. Eu vou fotografar tudo que eu vejo agora. Tá, depois fotografa. Vai, Gustavo, fotografa. Eu quero mandar um abraço para minha amiga Malga Barivieira, que cuida do meu cabelo. Hoje ela cuidou do meu também. O que ainda tem de cabelo. E ela vai para Camboriú. É? Ela vai para Camboriú. Tá, deixa ele falar ela também é uma empresária de sucesso, coisa e tal. A Malga Herrera hoje é um dos mais importantes centros de beleza de Porto Alegre, então eu acho isso muito legal. Então, Malga, meu carinho, um grande beijo, feliz ano novo, feliz Natal atrasado para você. Obrigado pelo carinho. Logo, logo vou passar lá para dar uma ajeitada no que ainda tem de cabelo, tá? Mas o teu cabelo tá bonito, eu não sei o que tu fez nele, mas ele tá bonito. Tá caindo. Não, tá bonito. O que tu tem, não. O teu cabelo que tu tem tá bonito, tá com uma cor bonita, não sei se tu penteou diferente. Ela cuida lá, o rapaz trabalha com ela lá, me fugiu o nome dele Tá, agora. então tá. Perdão, eu vou... Tá, mas acho tá que é bonito, Felipe, tá cuidando, porque cabelo branco é difícil. Ele dá um trato, é um profissional, assim, maravilhoso, então... Tá bom. Obrigado pelo Magda, por falar em profissionais maravilhosas, a gente sabe que o Réveillon tá chegando, a mulherada quer ir pra praia e a gente tem que estar com a depilação em dia. E a Pelo 100 fez um horário super especial pra quem quiser, então, no último minuto, porque você não precisa agendar horário, você chega a qualquer momento, vai ter uma profissional lá para atender com qualidade, rapidez, agilidade, até antes de entrar na Freeway, dá uma passadinha lá, dá, né, aquela
vamos dizer assim, os últimos detalhes, você então acaba se depilando, lembrando que tem busto, tem sobrancelha, tem meia perna, tem a perna. Você escolhe o serviço que você quiser pelo Já te sem. explico. Tá. A meia perna é quando você só tira a parte de baixo, a parte de cima, assim, dos pelos da perna. Porque tu podes tirar os pelos do joelho para baixo ou toda a perna. E tu pode não se depilar e pintar os cabelos de dourado. Também pode, se tu ficar bonito tudo, assim, Chicão. pode. É o banho de lua, né, que fala. né? Domina a matéria. Não te depila, Roxo? Não, me deixa fora dela. Um comprometimento, já notou? Mas olha aqui, ó, vamos deixar de ser desse jeito, porque não tem É nada que ver uma higiênico. coisa com a outra. Homens também Tem podem homens fazer. que precisam fazer, tem higiene, tem homem com orelha cabeluda. Coisa horrível. É horrível. E com o nariz Com o nariz Só cabeludo. disse que não faço. Tá, Não tem nenhuma restrição. Não, a tu quem disse, eu- não, Ele livre. fica todo assim. disse, papai. Não, tu disse Deus nos livre. O senhor ficou abespinhado. Talvez até avance o sinal aqui, mas acho que inclusive a genitália precisa Exatamente. ser depilada por uma questão higiênica. É, pelo calor, né? Sim, Falando lá. você transpira, o Chicão vai deixar a barba. Mas não me põe nesse papo, Desagradável, eu acho vai ter que bagaceiro. lavar a cara Eu não 3, gosto 4 desse vezes Parou. por dia. Não falo dessas coisas. Vamos à manchete do Mário Barcelos. Genitália, que é isso? Parou. O Mário Barcelos ainda não teve o prazer de falar sobre a manchete dele. O Vitorino me lembra muito a Elis Regina, a música 2 pra lá e 2 pra cá. 2 cabelinhos pra cá, 2 pra lá. Mas vamos ao Paulo Coelho. Eu vou falar um pouco do Paulo Coelho. Não é que tenta de férias mesmo, né? No mês que vem, sei lá. O Paulo Coelho, grande escritor brasileiro, né? Tem muita gente que não gosta do Paulo Coelho, mas para outros ele é fantástico, maravilhoso. Tanto é que ele já foi traduzido em 40 países, em 40 línguas diferenciadas. Ele ficou muito preocupado com a ação terrorista contra o grupo Porta dos Fundos, lá do Rio de Janeiro, que criou a imagem de Jesus gay. As pessoas se ofenderam, têm direito de se ofender, mas não têm o direito de jogar coquetel molotov na porta lá, né? Só que a polícia já tirou, as câmeras se fotografaram, filmaram, gravaram ali e já está com a polícia. Eu não sei se até o presente momento essas pessoas já foram presas, que serão tratadas como um grupo terrorista. Mas ele se manifestou profundamente preocupado com essa situação, porque nunca havia acontecido isso, né? Atirarem bombas contra um grupo porque externou uma ideia de que Jesus seria gay. E o Paulo Coelho faz um pequeno levantamento, a fortuna do Paulo Coelho. Só na Suíça ele tem 600 milhões de francos suíços. Esta é a fortuna dele, dá alguns bilhões, 2 ou 3 bilhões de reais que ele tem com essa fortuna amealhada através da venda dos seus livros. Ele tem uma casa, um apartamento, não sei exatamente. Em Paris, ele também tem em Paris. Ele cansa, vai tudo perto na parte, eu não sei se ele está na parte francesa ou na parte alemã da Suíça, porque lá tem uma parte francesa, uma parte alemã que se fala, bom, lá se fala 4 línguas com a maior normalidade. Mas ele externou isso, a opinião, que é a opinião ou a preocupação de todo mundo, porque eu nunca ouvi falar que se tirasse bomba contra alguém por esta ou por aquela manifestação. Eu confesso que é um erro isso, colocar uma imagem, a imagem de Jesus, uma imagem sagrada para o mundo cristão, como fosse gay ele fosse. Aí vamos dizer, mas ele poderia ter sido gay, mas a história não retrata dessa forma, né? Então as pessoas se sentiram ofendidas e cometeram esse desatino de jogar 2 bombas, 2 coquetéis molotov contra o prédio do fundo. Seu Mário, eles podem ser tudo menos terroristas, eu porque também eles acho são que não. amadores. Pelo vídeo que se viu, os carros tinham placa, né? Eles tinham as câmeras que pegaram a movimentação deles, aí lógico que eles fizeram uma tapada de rosto ali, mas eles estão muito identificados. Então, se mais terroristas daquilo que a gente se imagina, são profissionais. Será que eles não são mandaram atirar profissionais. aqui para ter mais sucesso e para passar por Vão tudo em cano. Eu não tô Mas vendo. aí vai ser localizado, Claro, não, eu porque já não se tem as duvido. placas, já está chamando a polícia, já está notificando os proprietários dos Só veículos. pode ter sido tudo isso. É de uma simplicidade, viu, Mané? Tosco. É tosco, É a que, na expressão é realidade, boa. as investigações já apontam para um grupo do integralismo, que defende o neonazismo e o fascismo. Então, eles são associados, eles dizem ser os autores desse atentado. E até chamaram para eles já. E a gente também entende que o próprio... quando acontecem esses eventos também terroristas no exterior, às vezes alguns grupos terroristas que Sim. não tem nada a ver com o Cara, atentado se assumem. aproveitam para ganhar Agora, Para alguma se aparecer, visibilidade. como diria. Mas um grupo neonazista querendo defender Jesus? Pois é, também não isso não entendi. existe.
E daí é que a ideia, né, e só pra gente entender como funciona a polêmica. Então o Grupo Porta dos Fundos fez um especial de Natal para ser vinculado na Netflix. Eles são um grupo reconhecido de humor, eles ganharam Emmy Internacional, acho que já são 2 oportunidades que eles foram premiados. O Fábio Pochar, tá, né? Isso, é um grupo, né, bem grande ele é bom. de humoristas, e eles começaram com sketches, né, através da internet, do YouTube, falando de Não situações... eram tão grandes assim. Não, de nenhuma forma, né? Era um grupo, a gente tem até a manifestação oficial, né, do grupo aí que está na sua tela. Mas, então, o que aconteceu foi que Flávio Bolsonaro, né, ele teria, então, o Eduardo também fizeram uma postagem falando do especial e dizendo que era um absurdo, que isso era uma ofensa. E isso acabou gerando um buzz para justamente o especial de Natal, que foi o mais assistido no Netflix, porque todo mundo queria saber do que se tratava. Sim. Então, o vídeo. E até os humoristas falaram que numa crença onde se prega o amor, se prega que todos são iguais, que isso vai ofender tanto uma pessoa, por quê? Será que não é isso que deve ser revisto? E a gente, só para trazer, então, o que dizia a nota do Porta dos Fundos, que na madrugada do dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados coquetéis molotovs contra o nosso edifício. Contudo, a nossa prioridade nesse momento é a segurança de toda a equipe que trabalha conosco. Assim que tivermos mais detalhes, voltaremos a nos manifestar. Mas, por enquanto, adiantamos que seguiremos em frente, mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes, que o país sobreviverá a essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão. Foi a manifestação, então, do grupo de humor. Eu quero só me manifestar, dona Mari, porque me considero um liberal, né? É um absurdo, né? Eu acho absurdo fazer um troço desse, assim. Eu acho que há limite para tudo. Mas é evidente que a represália a isso não pode ser jogar coquetéis de molotov. Claro que não, nada justifica. Né? Mas a gente não perde a opinião sobre o vídeo em si, né? Claro. Meu repúdio a ambos os comportamentos. Né? Eu manifestei bastante forte hoje na Rádio Pampa sobre isso. Eu vou frear um pouco a minha opinião, até para não ferir suscetibilidades. Mas assim, eu acho que nos três vértices desse triângulo aconteceram erros lamentáveis em maior ou menor escala. O primeiro erro começou com Porta dos Fundos, que não foi um erro, foi um crime. Porque eles atingiram uma religião, a liberdade, o respeito religioso está previsto na Constituição. Portanto, esses irresponsáveis da Porta dos Fundos deveriam ser processados porque atingiram a religião católica, a segunda mais volumosa religião do planeta e a maior do Brasil. Eles feriram a religião, debocharam da religião, fizeram um filme absolutamente desencontrado da realidade histórica, com o único objetivo de obter audiência. Portanto, eles cometeram um crime, na minha opinião. Ninguém falou nisso. Ninguém falou nisso. O segundo erro, o outro vértice, foi a justiça. Nada menos que 8 ações foram intentadas por associações religiosas, tentando impedir a Netflix de exibir esse especial de Natal. Olha que gracinha, especial de Natal, desses inconsequentes. 6 foram recusados e 2 sequer foram julgados. Portanto, a justiça errou e errou feio. A justiça foi irresponsável e covarde, porque ela julga com tanta rapidez e concede tantas liminares bobocas pelo país, e uma que atinge a maior religião do país, o maior país católico do mundo, ela não se manifestou, se acovardou em 8 oportunidades. E a terceira, que eu atribuo um erro, é esse bando de malucos aloprados atirarem bombas e coquetéis molotovs na porta da sede desses débeis mentais que fizeram esse filme, da Porta dos Fundos. Eu acho que essas pessoas têm que ser punidas, porque o Brasil nunca foi um país do terror, não é um país do terror e não pode acobertar terrorismo. Portanto, cabe, na minha interpretação, nesse triângulo todo, 2 penalizações ao Porta dos Fundos por atingir criminosamente a Constituição brasileira e atacar uma religião, a esses irresponsáveis que serão identificados por um atentado terrorista, porque é atentado terrorista, assim, com bomba,
e a crítica ao Poder Judiciário que se acovardou, porque a liberdade de expressão exige responsabilidade, coisa que, na minha opinião, não existiu nesse caso. Ana. É que toda manifestação artística a gente tem que levar pelo sentido que tem que gerar uma reflexão. Ela, né, o artista geralmente não direciona essa reflexão, as pessoas se sentem atingidas porque às vezes ataca pontos que são importantes, são valores morais, são valores religiosos, que foi o caso do Porta dos Fundos, mas eles também já tinham feito isso há 2 anos. Eles fizeram uma esquete trazendo que Jesus seria negro depois que Jesus seria mulher. Sim. E teve justamente essa represália, e a colocação que foi feita na época foi justamente porque quando se fala em chutar macumba, não tem esse tipo de revolta. Porque quando a gente fala, esse Exu, essa coisa, ou se até ataca outras religiões, até o próprio judaísmo foi citado, é uma piada, mas quando tratamos de católicos, se torna algo, né, que tem que ser repreendido, que as pessoas não têm que tratar de uma religião que, acredito, né, não sei, não é a maior do país, acho que o Brasil não é o país mais católico do mundo, mas dentro dessa concepção, os valores das pessoas são atingidos e a reflexão fica, e o papel até do filme foi colocado pelo humorista, foi colocar que se Deus não pode ser homossexual, por que ele não poderia? Qual o valor histórico bíblico que comprova que aquilo de fato aconteceu? Foi pelo menos a manifestação, do grupo. Eu quero te dizer que tu tá dando a entender que quando se faz com o judaísmo, quando se faz com a Umbanda, é diferente. Não é diferente. Não, mas não tem toda essa mobilização contra. Todo mundo ri. Tem sim. Eu nunca acho engraçado. Tem, são centenas de ações. São centenas de ações judiciais na Bahia. A gente já trouxe aqui são centenas de ações. Do Jô Soares, né, do Chico Anísio, que ele era admirado. Ele tinha, né, o pai de Oxalá, até já foi colocado aqui na própria bancada. Todo mundo achava engraçado e respeitava. Mas ele nunca debochou da religião, nunca humilhou símbolos da religião. As pessoas da religião discordam, né? Deixa eu te dizer, eu respeito a tua opinião, mas não concordo que tu generalizes, que é só porque é da religião católica. Não é verdade. Não é assim que a coisa funciona. E eu achei de extremo mau gosto que eles fizeram todas as vezes. Eu não sabia que era crime. Que bom que é crime e que eles têm que ser punidos. Porque não pode ser assim. Eu concordo integralmente com o mau gosto, com tudo, mas eu já não acho que seja crime, e a justiça também não acha. Bom, se não é crime... Não, mas o ataque à religião está previsto na Constituição brasileira, respeito à religião e aos símbolos religiosos. É, isso aí. E aí, seja lá o que for. Olha aqui, gostei disso aqui, eu vou colocar no meu Face. Peço desculpas a todas as pessoas com quem fui grossa esse ano. E desejo que elas se orientem para que eu não precise ser grossa de novo no ano que vem. Mário Marcelo, os aniversariantes. Vamos ao primeiro aniversariante de hoje. É um cidadão muito conhecido no Brasil, porque ele deu nome a uma das cidades mais importantes de Santa Catarina, Hermann Blumenau. Né? Oi? Quê? Blumenau. Blumenau. Né? Blumenau. Uma vez. Vem de flor. Blumen é flor em alemão. E ele veio para viver, em Santa Catarina, descobriu aquele belo local. Ele era um químico, era um farmacêutico, veio para o Brasil, ficou algum tempo, voltou para a Alemanha e depois não aguentou de saudades e volta novamente para aquele local ali no Rio Itajaí, junto ao Rio Itajaí, a sul, onde foi fundada a cidade de Blumenau. Só para a gente não fugir, é artigo 208 do Código Penal que prevê a punição por vilipêndio religioso. Ok. E não é só porque é cristão. Que aconteceu com aquele pastor. Qualquer religião. Só para que a gente não perca a parte jurídica. Isso está no tipo de... O que se discutiu é se acusar de que seria homossexual seria um vilipêndio. Essa é a... O pastor da igreja quebrou uma imagem de Nossa Senhora e deu problema. Fugiu do Brasil, né? Mandaram... Só do Chico Anísio era o pai Paulo de Oxalá, que era homossexual, né? Ele era um pai homossexual. Mas o Chico Anísio criou um pai de santo. Um pai de santo gay, sei lá, homossexual, ele que criou. Eu vou falar de Henry Miller. Henry Miller foi um escritor pornográfico americano, um jornalista, escritor que, interessante, leu toda a obra de Joyce. Aliás, quem leu Joyce, quem leu a obra Ulisses de Joyce, sabe que é uma obra pornográfica. Na minha opinião, é uma obra pornográfica. O Nietzsche, maravilhoso, Marcel Proust e assim por diante. E eu tirei uma frase do Miller, que eu achei fantástica, e que serve para todas as pessoas que querem ter liderança, né? Está aqui escrito. O verdadeiro líder não tem necessidade de liderar, contenta-se em apontar o caminho.
precisa liderá-la, ele aponta o caminho, né? Uma frase do Henry Miller. Mao Tse-tung, esse sim, o grande líder comunista, com a sua Revolução Comunista Chinesa de 1949. A Marisa Prado foi uma das mais lindas atrizes do cinema brasileiro, morreu muito nova, foi embora. Ela era secretária da antiga Companhia Cinematográfica Veracruz, que fez alguns clássicos da cinematografia brasileira, pretendia ser a Veracruz, a Hollywood brasileira, né, em São Bernardo do Campo. E ela era secretária, precisava de alguém que fizesse a esposa do Zequinha de Abreu, o compositor Zequinha de Abreu, no filme Tico Tico no Fubá, estrelado pela Tônia Carreiro e pelo Anselmo Duarte. Então o camarada falou, mas você é linda, você não quer fazer um teste? Ela passou no teste e se consagra como atriz. Ela fez mais alguns filmes na Veracruz e depois foi embora, casou, morreu muito jovem, com apenas 50 anos de idade, a Marisa Prado. São esses hoje os aniversariantes, pouquíssimos hoje, dona Magna. Olha aqui, ó, o Gilmar Magni diz assim: Chicão, não esquenta, quem é pop como nós nos entende. Gilmar Magni de Gravataí. E o Alvarez. Tá enlouquecido. Deu troco. Continua a briga. Não é briga, não. O Dudu, como é magnânimo, não sei se tu sabe que ele é magnânimo, cantor Fane. Ele diz o seguinte: só que em Xangri-Lá, Chicanto Fane, as mulheres são mais bonitas. Mas Magda diz pro Chicão que eu já liberei a entrada dele na Privilégio em Xangri-Lá, com todas as mordomias. O crédito é importante, né? É a mordomia que ele refere. Eu ganhei a gata, eu quero tomar um combo. Mas 100 pila, não tem. Mas que combo muquirana esse de 100 pila? É uma vodka com energético. Quero te esquecer de agradecer ao Dudu, que já liberou a tua entrada. Muito feliz tu apoiar as pessoas. Ele conseguiu que a vida não sorriu tanto que nem você. Agora vai tentar arremendar. Olha aqui, ó, viva o Chicão. Ele fala da minha barriga. O cara é o cara. Fala tudo que a gente gostaria de falar e fazer. Abraço a todos da bancada, ele se assina Nego Gilney de São Leopoldo. Muito obrigado, Nego Gilney, fico muito honrado. Mas, Magda, fala. Só porque o Marne falou... O Chicão agora é do povo, Eu cheguei à conclusão que o Chicão agora é do povo, não se pertence mais. Mudou. O Viking agora... Já o Evaldo de Canoas diz: boa noite, Atualidades. Tá difícil assistir Atualidades. O Chicão fica esnobando quem vai às praias, onde que para ele é muito brega. Evaldo de Canoas se magoou. Desculpa, Evaldo, mas eu não sabia que tu tava nessa toada aí. O Russo tá na Praia do Bar, que tá bem. Não. O que tu quer dizer com isso, Chicão? Deixa a Ana dizer o que ela ia dizer. Não, porque o Marne falou a respeito da China e da Revolução Cultural. E eu até, falando em Netflix, eu tenho uma série muito bacana para quem gosta de desmentir alguns fatos do mundo moderno, que é Desserviço ao Consumidor. Cada episódio fala de um produto que supostamente é ecológico, é bom para a saúde, vai mudar os hábitos da população mundial, quando na realidade ele é tão prejudicial, mas é só uma nova roupa daqueles produtos antigos. E o segundo episódio trata sobre os Vipers, que são os cigarros eletrônicos. E até quem inventou foi um chinês que perdeu o pai por câncer de pulmão. Ele era fumante e resolveu criar então algo menos nocivo para a saúde. Exatamente. E ele falava que na China, os jovens, né, na época da Revolução Cultural Chinesa, eles eram obrigados a trabalhar no campo, né, era uma obrigação social para que eles tivessem, então, né, liberdade e não tivessem até que ser mortos, ir para a cadeia. Então, eles iam para o campo trabalhar justamente nos campos de cigarros, né, de fumageiras, da plantação do fumo, e eles utilizavam como um alívio, porque eles sentiam fome e cansaço, e o cigarro era uma forma de aliviar tudo isso. Então, aliás, a China hoje é um dos lugares que mais tem fumantes do mundo, principalmente os jovens. Eu achei muito interessante, porque eles iam trabalhar nesses campos, né? E eles, ao mesmo tempo, se viciavam. Então, o governo criava o produto e criava as pessoas que consumiam o produto numa roda, né? Vamos dizer assim, econômica perfeita. Eu fiquei muito surpresa, desconhecia esse fator. E principalmente que um chinês que perdeu o pai com câncer de pulmão criou um cigarro eletrônico que é tão prejudicial quanto o cigarro, né? Eu vou dar uma dica pro feriado aqui. A Ana falou de uma série, eu vou falar de um filme maravilhoso, que eu critiquei a Netflix, agora eu vou elogiar a Netflix. Netflix bancou um filme espetacular que vai arrematar todos os Globos de Ouro, e deve ser o filme também campeoníssimo no Oscar em indicações. Se chama O Irlandês. É um filme de 3 horas e meia, um filme espetacular,
que conta a história do Frank, o irlandês, que era um dos maiores, se não o maior assassino da máfia. E ali conta a história do sindicalismo americano, conta a história do Jimmy Hoffa, que foi o maior sindicalista americano, né? E conta a história dos principais líderes mafiosos de Chicago, de Nova York, enfim. O filme é espetacular, Chicão. Você que gosta dessas histórias assim de bastidores, aquilo ali é um pedaço da história americana. O filme se passa entre os anos 40 e os anos 70. O filme é maravilhoso, é O Irlandês. Me prometeram Há quem diga que o Chicão Tofani assistir um filme de 3 horas é tarefa de gincana. Vale Não, mas 15 Chicão, mil. 3 horas e meia. Que pegação. O Chicão, 3 horas e meia. Mas é uma espécie de Tu tem Poderoso Netflix? Chefão. Não Então tem. tu tá fora Não, dessa eu tenho operação. Now. Assim como eu. Mas eu só vou no Now. O filme é uma espécie Eu não tenho mais. uma espécie de Poderoso Chefão. Ele é um longa-metragem mesmo, mas tem um retalho histórico. Tem um retalho histórico muito bacana. O pano de fundo é o sindicalismo americano, a E construção eu tô sindicalista. curtindo muito sex hot. E é importante. Ai, então Inspirativo, dona Magda. Tudo tem limite. Inspirativo, meu Deus. Tudo tem limite, dona Olha, Magda. Tudo tem limite. Ele vai pro irlandês, eu vou pro sex hot, cada um. Tá, o irlandês. Atenção, vamos mudar o assunto. Cambiar Uma de tema. informação, vamos cambiar de tema. Boa noite, bancada nota 10. Vitorino, isso é para nós aqui, principalmente para o teu questionamento. Camboriú está com planos de fazer o chamado aqui engordamento da praia, ampliando a faixa de areia, em média, para 30 metros. Em Canasvieiras, Floripa estão em fase final já desse tipo de obra, servindo de piloto para outras praias da ilha. Abraços do Leandro Kuhn, que é um gaúcho morando em Florianópolis. Vai dar rolo. Tu acha? Todos os lugares que eles fizeram dragagem e construíram extensão, o mar está buscando. Copacabana está acontecendo isso. O Leme desapareceu. O Leblon, parte do Leblon desapareceu, já está na murada outra vez. O não mar vai rolar. retoma, é uma questão de tempo. Pode levar 5, 10, 20 anos, mas o mar retoma. É um fenômeno oceanográfico que eu não sei explicar, não sou especialista na matéria, mas eles fazem, vai durar um tempo e o mar começa a buscar tudo de novo. Tem alguma coisa ligada a Como correntes é que o aterro marítimas. do Flamengo continua legal lá no Rio? Mas é diferente. Quem disse que o aterro do Flamengo é todo barrado em pedra? Ele é todo barrado em pedra. E o aterro do Flamengo foi feito, aí eles fizeram aquela praiazinha, encheram de pedra pra e segurar. elevaram. Aí fizeram a ciclovia, plantaram árvores, coisa e tal, é diferente. Praia, o mar vai retomando. É verdade. www.sul.com.br, as notícias que vocês conferiram por aqui estão no nosso jornal eletrônico, que você pode ter também sem custo algum. Você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência. E 24 horas você está sempre ali dando uma olhada nas notícias, se alguma coisa mudou, se não mudou. E o que é melhor, não custa absolutamente nada. O Chicão tá tão sério? Você está ouvindo você Vamos. falar. Podemos. Ele está com medo de Vamos sair na encerrar rua. ou vou- Tem veranistas aqui do Quintão, Magistério, tudo esperando ele na Mas que saída. chinelagem aqui. Não, Ela só, veio só até para dar aqui. uma manchete, então, que as torcidas gaúchas, Grêmio Internacional, estão na expectativa das contratações que não chegam. Estão todos preocupados, especialmente a torcida do Internacional, que terá uma pré-Libertadores, começa primeiros dias de fevereiro, né, dona Ana? O Grêmio já entra direto. O Grêmio entra só em março numa competição Vai importante, direto, aí não mas o precisa. Inter já nos primeiros dias de fevereiro estará jogando jogos eliminatórios, né? E não E sem chegam saber os contratações, sem saber o resultado, sem os adversários. E não chegam os reforços. E as duas equipes fizeram várias dispensas, mais de 10 jogadores, então precisam mudar a fotografia, mas eu acho que o dinheiro está curto no futebol Está brasileiro. tudo lá no Flamengo. O Grêmio já não sabe quem vai mas o comprar. Grêmio acertou já 2 bons Ah, laterais. algumas coisas. Aquele lateral do Santos, lateral direito do Santos. O e Vitor agora- Ferraz. o um Ferraz. bom E lateral. agora no final da tarde, aquele lateral esquerdo do Fluminense. É, muito que bom, pertence- Caio, né? Que o Grêmio está dando. Quer dizer, a informação dos jornalistas é que está praticamente certo, só falta definir. Falando, plano do Grêmio está é o goleiro. no final do nosso programa, mas você sabe que ao sábado, 7h30 da noite, tem melhores momentos do Atualidades Pampa. Você sabe, todo o sábado tem essa programação às 7h30 da noite. Nós vamos ficando por aqui, porque já é tarde, está na hora de dormir. Não espere mamãe mandar. Bah, eu sou velha, hein? Bah, mas olha aqui, ó.
Quem não tem passado, meu filho, não tem futuro. Um beijo pra vocês. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.